Boa noite. Boa noite. Tá bom, banda? Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe. Eu vou aguardar alguns, porque eu acabei entrando ao vivo exatamente às 20 horas e eu sei que vocês, eu acho que estavam ouvindo, porque eu não estou com nada para controle aqui, eu estou exatamente com a página da Hojefic, né? Então eu não acompanhei se eu entrei, interferi em alguma coisa aí. Então boa noite a todos, mais uma vez, que Jesus nos abençoe, que possamos mais uma vez juntos, em nome de Jesus, fazermos muitas reflexões. A proposta da nossa irmã Lúcia é bastante desafiadora, porque nós temos utilizado alguns conceitos que são espíritas, evidentemente, mas não muito debruçado entre os espíritas, porque ela segue a série psicológica de Joana de Ângeles, e que muitos consideram difícil a leitura de Joana de Ângeles. Então eu imagino que pouca gente tenha lido com mais cautela, com mais profundidade Joana de Ângeles. Então os termos que nós utilizaremos aqui, como proposto pela instituição, pela Lúcia, está baseado nesta obra. Não sei se vocês estão vendo, talvez estejam vendo do lado contrário. Vida, Desafios e Soluções. Eu tenho a coleção completa da coleção da série psicológica de Joana, né? E eu tenho estudado um pouco sobre ela. E eu pediria para que nós rapidamente fizéssemos uma breve oração. Pode ser? Vamos elevar o nosso pensamento a Deus. Eu sei que já está tudo preparado, mas eu me preparo melhor fazendo uma rápida oração. Senhor Jesus, neste momento do que nós consagramos para estudar a mensagem espírita, que possamos ter as intuições necessárias para levar aos corações que nos ouvem a consolação, a boa informação, a fim que possam encontrar instrumentos necessários para uma caminhada mais segura, mais leve. Em Teu nome, nós iniciamos então a nossa exposição. Bom, como eu fiz a apresentação da obra, do qual nós nos baseamos, que é esta obra, e pelo qual eu agradeço muito a Lúcia pelo convite, eu vou fazer com muita cautela, devagarinho, para que as pessoas possam entender essa linguagem, porque, como eu disse, é uma linguagem para muitos que se torna árida, porque a pessoa não está acostumada a analisar as questões no campo da psicologia. Eu não sou psicólogo, sou professor de história, mas eu debrucei e tenho debruçado, e eu vou levar muitas encarnações para compreender até mais profundamente Joana de Ângeles. Mas a proposta dela é extraordinária, e não somente isso. Embora eu estou aqui calcado na obra Significado do Ser Integral, que foi a proposta da Lúcia, né? Analisando as bases para a autorrealização, nesta obra, Desafios e Soluções. Então a nossa proposta é essa, com ela, devagar, analisar, frase a frase, se for o caso. Ela começa exatamente a lição do capítulo 5, dizendo que Jesus fez aquela seguinte e conhecida afirmação, está em João. Vós sois deuses. É claro que é um D minúsculo, mas deuses. Para nós entendermos por que há 2000 anos Jesus afirmou que nós éramos deuses, nós temos que ter em mente que
antes do próprio Cristo, 1200 e poucos anos antes dele, o próprio Moisés já estabeleceu, dentro das suas codificações de convite à espiritualização do povo hebreu, a ideia de que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Isso é um ponto muito importante. É nós analisarmos que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Portanto, já trazemos o DNA do divino, já trazemos em essência do perfeito absoluto o DNA do perfeito absoluto. Então, em nossa essência, já existe em latência a própria luz, o amor, a bondade, todos os atributos divinos na sua relatividade. Isso é muito importante nós analisarmos, é começarmos a fazer uma introspecção, uma introjeção, começar a fazer uma autoanálise, o que eu sou e o que eu estou. Há uma diferença entre o que eu sou em essência, né, provindo deuses, como disse Jesus, que brilha a vossa luz, o reino de Deus está dentro de vós, disse ele. E o que eu estou, que é o mundo egóico, né, que é o mundo da persona, que é o Jorge. O Jorge ele não é, ele está Jorge. Né? Nós temos um nome, mas nós não somos o nome, nós somos essência divina. Então vamos ver como é que ela diz. Jesus afirmou, vós sois deuses. Então Jesus faz uma afirmação de que nós somos e temos essa centelha divina em nós. Segundo, ele acrescenta que se nós quisermos, vai o verbo querer, lembra-se de que querer é poder, mas nós temos que aprender a querer, já que temos o poder, mas ele vai dizendo exatamente, se quiserdes, podeis fazer tudo quanto faço e muito mais. Vamos imaginar o seguinte, será que faríamos mais do que Jesus? Mas ele faz essa afirmação, ele não é mentiroso. Se ele disse que nós poderíamos fazer tudo o que ele faz e muito mais, é que em latência nós temos esse poder. Porque nós já somos, em essência, Cristos também. Em nossa evolução, daqui a trilhões de anos, quando sairmos da humanidade, porque nós já vivemos em estágios inferiores da humanidade, subracionais. Hoje somos racionais, somos humanos, e mais tarde seremos espíritos puros, anjos, que é a nossa destinação, de todos os seres, sem exceção de um ser. Então, ela vai dizer exatamente isso, né? Que o Cristo disse que se nós quisermos, nós podemos fazer tudo quanto ele fez e até muito mais. Como é que nós podemos entender isso daqui a princípio, conforme analisa Joana de Ângeles? Trata-se de uma proposta desafiadora ou uma proposta desafio, destinada, primeiro, ao que estão preparados para conseguir fazer. Quem está preparado para fazer isso? Segundo, tu tem que estar psicologicamente mais amadurecido. Isso é extremamente importante, sob o ponto de vista da sua psicologia amadurecer-se para entender esses fenômenos das informações que nos vêm. E a capacidade de ultrapassar esse mesmismo, né? Essa coisa da vida material que nos prende, que nos aprisiona, que nos escraviza, que nos faz sofrer, que nos traz tormento, conflitos. Como é que nós superamos isso sob o guante de uma dificuldade econômica? Há pessoas que estão passando necessidades, há pessoas que estão vivendo em periferias, estão vivendo nas favelas. Qual o tempo que ela pode dar para fazer esses tipos de questionamento, de autorreflexões? É claro que elas estão passando por essa situação, não por acaso, porque as nossas experiências na Terra, elas têm que ter uma programação. Nós temos um propósito, né, dentro de uma programação, e no nosso propósito nós cumprirmos ou não essa programação. E muitas vezes a programação ela é completa, ou ela é complementada, ou ela é muito repleta, melhor dizendo, de muitos desafios, ou seja, são experiências muito dolorosas. Eu imagino uma pessoa passando fome, como é doloroso, e como ela vai pensar, harmonizando-se consigo mesmo, numa situação de fome, de um estômago cobrando comida. Não deve, não, com certeza não é
uma coisa tão simples assim. Muito fácil para falar. Quem experimenta é que sabe. Quem está passando por esse grande desafio, né? E continua Joana. Porém, nós temos que criar alguns movimentos para que nós possamos, dentro dessa autorrealização, tentarmos integralizar, ou seja, tornar-nos plenos conosco, em qualquer situação, com problemas econômicos, com problemas, qualquer outro tipo de qualquer ordem. Nós somos seres essenciais, porque o problema econômico também é transitório. A pobreza física ou econômica também é transitória, é uma experiência do espírito. Ele não é, ele está num processo de pobreza, né? Mas continuando aqui, ela diz o seguinte: é necessário, então, haver em nós um movimento de autoconfiança. Autoconfiança quer dizer confiança em nós mesmos, certo? Claro. Mas para que nós possamos alcançar a autoconfiança, nós temos que trabalhar alguns outros movimentos para o amadurecimento psicológico. Primeiro, é a autoestima. Você se gostar, você criar por autoafeto essa autoestima. Uma pessoa que se auto-rejeita, uma pessoa que não se gosta, uma pessoa que não aceita-se como ela está, na situação transitória que ela está, ela evidentemente não tem autoestima, né? Ou então ela tem uma autoestima muito baixa. E outra situação também, que é a autoaceitação. Você se aceitar nas condições que você está e é. É essência divina, isso é inevitável. Agora, estar numa situação socioeconômica complicada, essa autoaceitação permite com que mesmo numa dificuldade econômica você consiga superar, através de esforços continuados, de renúncia, né? Alimentando uma fé racional, como o Espiritismo propõe, e os que não são espírita, a fé que conseguiu construir, e assim vai. A autovalorização. Porque a autovalorização não é um convite ao egocentrismo, não é um convite ao personismo, ao culto à personalidade. A autoaceitação, a autovalorização é você valorizar o divino que você já é em essência. Vós sois deuses, não é o que Joana disse no início? Que brilhe a vossa luz, essa essência precisa brilhar. Isso também é extremamente importante. Então a autovalorização vai nos levar à autoconfiança. Mas para que eu possa realmente, pela autovalorização, chegar à autoconfiança, eu preciso me respeitar. Se eu não me respeito como criatura imortal, filho de Deus, aprendiz da vida, evidentemente eu não vou ter confiança nem de viver. Eu tenho que ter, pela autoestima, pela autoaceitação, pela autovalorização, pelo autorrespeito, criar pela autoconfiança as bases para que eu possa amadurecer psicologicamente dessa proposta, desafio de Jesus. Vós sois deuses e, se quiserdes, podeis fazer tudo o que faço e muito mais do que ele fez. É fácil? Não é fácil. Também não é difícil. É muito trabalhoso, porque nós não fomos educados psicologicamente, nós não amadurecemos psicologicamente. Nós ficamos medo às religiões que nos trouxeram medo, nos trouxeram pavor, nos trouxeram negociata com Deus. Eu faço bem, eu vou ser feliz, eu faço mal, eu vou para o inferno. E esquecemos de que Deus é amoroso, Deus não pune, Deus ama. As leis divinas não são punitivas, elas são amorosas. E como uma lei é amorosa, eu preciso exatamente construir em mim esse amadurecimento de compreensão das leis amorosas que já estão na minha consciência. Porque se eu criar nas leis divinas a punição fica na minha consciência o tempo todo e eu fico me punindo. E não é pela punição nem pela autopunição que eu vou me elevar ou fazer muito, né, em relação ao convite de Jesus, mas pelo alto amor, pela autoestima, pela autoaceitação, pela autovalorização, pelo autorrespeito, pela autoconfiança. É isso que ela está falando no capítulo 5 da obra que eu citei, que é exatamente Vida, Desafios e Soluções para quem gosta das fontes. Ela continua dizendo o seguinte: porém é necessário que nós possamos ter
ou alimentar uma fé. Essa fé que possa nos trazer também a capacidade de discernimento entre o que nós desejamos e aquilo que nós podemos realizar. Porque nós não vamos poder realizar do dia para a noite, no estalar de dedo, aquilo que Jesus realizou. Eu posso ter o desejo, mas desejo é uma coisa. A capacidade, o poder realizar, mas lembra que eu disse que o querer é poder? Querer é poder, mas eu preciso saber querer, ter a inteligência capaz de a mim mesmo entender que onde estão os limites do meu querer e do meu próprio poder. O poder é limitado quando é para o bem, mas tem seus limites em relação ao outro e ao próximo e à vida material. Então eu tenho uma frase da própria Joana de Ângeles, que embora não esteja nesse capítulo, que vale ser recomendado para aqui entre nós. Primeiro, ela diz que quando nós queremos, nós podemos. E quando nós podemos, nós conseguimos. E se conseguimos, nós somos capazes. Interessante, né? Eu posso, eu consigo, eu sou capaz e mais do que isso, eu mereço. Por que eu mereço? Porque eu fui criado à imagem e semelhança de Deus. Eu já trago o DNA divino em nós. Eu mereço porque Deus já me criou e criou a cada um de nós para a pura e eterna felicidade. É claro que nós vamos chegar lá por méritos, nós vamos chegar lá pelo esforço, nós vamos chegar lá pelas nossas lutas, né? pelas nossas experiências de vida, de várias encarnações, que não é do dia para a noite, nem numa outra encarnação. Por isso que as reencarnações existem em seus múltiplos momentos e seus múltiplos aspectos. Nós temos várias experiências de vida. Aí ela diz ainda, porém é preciso sairmos desse mesmismo, mas sabe que mesmismo que ela nos reflete? É o mesmismo das ambições das coisas materiais, das coisas econômicas, das coisas que nos prendem e nos escravizam a matéria. Quase tudo no mundo de hoje nos escraviza a matéria. A pessoa hoje não consegue viver alguns minutos sem um celular. Fica escravizado às coisas materiais. Se pudesse fazer um exercício de usar sem se tornar escravo de, você pode utilizar a tecnologia a seu favor, mas você ficar preso, né, a essas ambições materiais, evidentemente você não vai crescer, não vai andar, não vai se autorrealizar, vai ficar preso. E a pessoa presa não tem liberdade para essa autorrealização. Aí ela ainda diz mais na frente o seguinte, é preciso sairmos do mesmismo dessas ambições materiais, identificarmos com o divino em nós e ampliarmos os potenciais que estão em latência em nossa essência. Porém, o que nós temos feito com esses potenciais que somos em essência? Desprezamos. Ou nós não colocamos muita fé, não acreditamos de que nós, em essência, somos luz. De que, em essência, somos amor puro. Em essência, em latência, em nossa origem. Imagem e semelhança de Deus. Só que nós não levamos a sério, nós desconsideramos essas realidades. Quando nós nos edificamos, ou pelo menos conseguimos identificar, que nós somos possuidores desses potenciais essenciais, nós caminhamos por uma estrada que Joana de Ângeles chama de esplendorosa. É um trabalho do autoconhecimento. O autoconhecimento tem nada a ver com esse movimento mercantilista de autoajuda. Não tem nada a ver, é totalmente diferente. Autoajuda não leva a lugar nenhum. O autoconhecimento é você começar a investigar em você como você funciona, se você consegue chegar próximo do divino que é, do amor que você já é, da bondade que você já possui, já é em essência também. Você acreditar nisso, você saber que isso é real em você, isso não é autoajuda, isso é um processo natural, embora muito trabalhoso, de autoconhecimento, que é o que a Joana nos propõe. Nada com facilidade, nada vai cair do céu, não, as coisas não são conquistadas com simplicidade, mas com dedicação, com esforço continuado, permanente, perseverante e sem afobamento, sem pressão. Se você quiser um processo de evolução espiritual sob pressão, você não evolui.
Não adianta você entrar em repressões para aquele negócio. Só faz o bem, senão você vai para um umbral. Não existe isso. Toda vez que você tiver essa questão de faz aquilo, senão, alguma coisa está errada. Você faz por consciência que deve ser feito. E não faz por medo ou por imposição. Porque tudo que é feito por imposição mascara em nós as virtudes. Nós apenas vamos ficar mascarados nas virtudes. Porque nós fizemos porque queremos fazer um negociado para não ir para o umbral, para o obsessor não me pegar. Nenhum convite de Jesus é senão que. Nenhum Jesus é uma imposição. Jesus não impõe nada. Jesus, quando ele pediu para que nós fôssemos a ele, que ele nos consolaria, ele disse, como aprendizes que somos, que aprendei de mim, somos aprendizes dele, né? De que ele é manso e humilde de coração. Acharemos repouso para as nossas almas, porque é leve o fardo e suave o jugo. Ele não falou que é pesado. Mas voltamos aqui a Joana de Ângeles. Quem identifica os próprios potenciais tem capacidade de avaliar as possibilidades de êxito e empenha-se por alcançá-lo. Quando você consegue identificar os seus potenciais, a possibilidade de você ter êxito é muito grande, porque você já fez essa avaliação. Você já caminhou por essas estradas esplendorosas, quando ela falou assim, quando nós possuímos a capacidade de identificar em nós esses potenciais que somos. Então nós caminhamos muito. Isso não tenham dúvida, nós caminhamos por estradas esplendorosas. Porém, quem desconhece detém-se no pretexto e cai na preguiça moral, no contrário daquilo que eu falei agora mesmo. Aí a pessoa começa a dizer o seguinte: eu não consigo, né? Eu não tenho, não posso, eu não sou capaz, eu não mereço, e fica nesse negócio: eu não sou capaz, eu não mereço. Uma falsa também humildade: eu não mereço, eu não mereço. Nós somos filhos de Deus. Nós temos que sentir esse princípio de filiação divina. Nós somos filhos de Deus. Eu sinto isso? Se sinto, com certeza eu vou desenvolver muito facilmente essa autoconfiança, essa autoaceitação, essa autoestima, essa autovalorização, esse autorrespeito, porque eu já sinto que sou filho de Deus. Isso quer dizer, já me sinto pertencente ao universo, que é a criação de Deus, né? Continua nossa irmã Joana de Ângeles, e diz para si e para consigo mesmo: eu não posso, eu não consigo, etc. O ser essencial necessita ser detectado em nós e movimentado com confiança e segurança. Os alicerces daquilo que nós somos em essência, elas estão em duas camadas importantes da nossa realidade. Estão repousados em duas camadas importantes de nossa realidade consciencial. Primeira camada, que é mais profunda, que ela chama da camada do inconsciente. O que é exatamente esse potencial do ser essencial que estão estratificados na camada inconsciente? É exatamente todas as experiências de vidas passadas, boas e menos boas, né? Todas as nossas experiências, elas vão trazer para nós um arcabouço, uma estrutura de um potencial muito grande que já há em nós, que são as nossas experiências do passado. Boas ou ruins, mas são experiências. E continua, né? E nas possibilidades do que a Jung chama também de superconscientes, né? Aquilo que projeta para o amanhã, para o futuro, para as aquisições que nós temos que conquistar. Então nós temos esse movimento, né? Passado e futuro. Se eu ficar preso aos erros do passado, eu estou em um movimento de pós-ocupação. A minha mente está sendo ocupada por coisas que já ocorreram. Então, pós-ocupação é uma ocupação de coisas que já ocorreram, posterior aos acontecimentos. Se eu ficar preocupado excessivamente com o futuro, com medo do futuro, etc., como é que vai ser meu futuro, eu vou ficar com um movimento mental de pré-ocupação, quer dizer, ocupando a minha mente de uma forma prévia antes de acontecer. Então, tanto a pós-ocupação como a pré-ocupação, nesses dois movimentos, nessa oscilação entre esses dois polos, nós podemos criar sérias preocupações, ou melhor, sérias distonias com o presente. Nós fugimos do presente. Ficamos presos com o passado ou ficamos voando com o futuro. O que nós temos que fazer? Nós temos que buscar a melhor maneira de buscar as melhores soluções, ou seja, as melhores escolhas, como ela diz,
que pode nos levar à situação agradável, pode nos levar à situação infeliz no presente, dependendo das escolhas e do empenho aplicado na sua execução. Toda a nossa alegria, toda a nossa felicidade, toda a nossa doença e saúde está profundamente vinculada às nossas escolhas. Não adianta nós culparmos as pessoas, os outros, as situações, o país em que eu nasci, a cultura, a família, porque tudo são escolhas na vida. Escolha vem do livre-arbítrio, é da liberdade. Então nós temos as nossas escolhas. E cada escolha, dependendo dessas escolhas que nós possamos aplicar, pode nos levar a uma situação boa, que seria uma situação agradável, ou uma situação infeliz, ou seja, uma situação muito desagradável. Mas dependeu da minha escolha. Eu fiz porque eu quis. Lembra do querer? Querer é poder. Que eu também poderia querer não fazer, que eu também tenho o poder de não fazer. Se eu sei que não devo fazer, por que eu vou fazer? Lembram-se de dever é uma lei. Erasto nos ensina muito bem que o dever é o aguilhão probo da nossa integridade ou da própria consciência. Então nós temos que acompanhar a lei do dever. Eu posso fazer o que quiser, mas eu tenho o dever de fazer o bem. É o dever que me leva, o dever que me faz trabalhar a razão para fazer o bem, não por imposição, mas por lei do dever, né? É preciso nós termos a capacidade de discernir os que são os valores reais e os que são de ordem transitórias e os que são de ordem essenciais e permanentes. Quais são os valores de ordem transitória? Eu falei das coisas materiais, né? Tem muita coisa que nos prende e que são transitórias. Muita coisa, quase tudo da vida material, quase tudo não, tudo da vida material, o próprio corpo é transitório. O corpo não é essencial, o corpo é transitório. O corpo não é para sempre, ele não é permanente. Então eu preciso discernir aquilo que eu estou investindo no que é essencial, que é para sempre, e naquilo que eu estou investindo que é transitório, que não é para sempre. O que vale a pena? Investir naquilo que não é para sempre ou investir naquilo que é para sempre? O que vai dizer a nossa inteligência? Investir naquilo que é para sempre. Nós fazemos o contrário, investimos naquilo que é transitório, é o que ela diz aqui neste capítulo. E o que nós damos como primazia para conquistarmos? A nossa capacidade, por exemplo, o nosso mundo fisiológico, ou o nosso mundo egóico, que ela chama de egóico, preferirá o quê? Aquilo que é de aplicação imediata e transitória, né? São os sensualismos, o dinheiro, o poder, a beleza, isso tudo é transitório. E nós não sabemos discernir muitas vezes e optamos por isso. E isso é do mundo egóico, transitório, isso não vai trazer felicidade. E se trouxer uma euforia supostamente feliz, que não é felicidade, é apenas uma euforia, mais tarde mostra que nós fizemos uma opção errada. A opção tem que ser o essencial. Toda a nossa opção tem que ser para a nossa essência, a nossa realidade essencial, ou espiritual, que é o que é para sempre, é o que ela lembra nesse capítulo. E mais ainda, já que se eu lutar em condição de essencialidade, eu vou analisar naquilo que eu quero escolher fazer, eu vou optar por tudo que seja permanente. Mas, detalhe, sem desconsiderar os valores transitórios também. Eu não posso desconsiderar que eu estou na vida material, eu preciso saber conviver com isso sem me escravizar. É o que ela lembra para nós, não desconsideremos os valores transitórios, mas priorizemos as coisas essenciais, dedicando-nos, né, à conquista de mais valiosos, das coisas mais valiosas que são mais permanentes. Então, ao invés de ficarmos presos às coisas materiais, ao poder, ao dinheiro, à beleza, ao sexo, aquelas coisas todas que nós conhecemos e que trazem alguns conflitos ou muitos conflitos, nós vamos fazer uma escolha, naturalmente, das coisas que vão permanecer, que vão acompanhar-nos para sempre. Por quê? Nós somos seres para sempre, nós somos seres imortais. Nunca mais teremos fim. No momento que nós fomos criados, não teremos mais fim. Então, todo o nosso investimento tem que priorizar o que é essencial, aquilo que vai nos acompanhar para sempre. O que é transitório, como ela diz, eu não desconsidero, mas em termos de valorizar, eu vou valorizar aquilo que o que é essencial. O transitório apenas nos utilizamos enquanto na vida social e na vida material, sem nos escravizar. Nesse afã, se identificará com realidades metafísicas e transcendentes. Descobrirá uma coisa interessante que ela lembra aqui, que vocês vão ver que é interessante mesmo.
ela chega a fazer uma afirmação de que o nosso pensamento é poderosíssimo. Agora mesmo, vocês que estão aqui na presença conosco, quantas vezes por dia nós pensamos? Já pensaram nisso? Já é um pensamento, né? Já pensaram quantas vezes pensam por dia? Ela traz um número aqui muito interessante, que ela chega a dizer que nós temos em torno de 60 mil pensamentos por dia. É muita coisa. É um potencial que nós temos realmente muito, mas muito grande mesmo. Nós sabemos, é uma grandeza, a nossa organização mental é uma grandeza incomensurável. É um poder muito grande que nós temos no pensamento. O que eu estou pensando? O André Luiz, ele diz que o meu pensamento gera a minha ação. A minha ação gera pensamento nos outros. Então, o que eu penso, eu também me responsabilizo por isso. E se eu tenho 60 mil pensamentos diários, como estão meus pensamentos? Aquela ali, né? Quando eu descubro que como é nobre nós aprendemos a utilizar esse tesouro abundante, quando ela fala tesouro abundante, é o pensamento. É um grande tesouro que o ser humano tem, que é a capacidade de pensar continuamente. O animal, ele pensa, mas de forma fragmentada. Ele não tem o trabalho racional ainda, não tem aquela junção racional. Nós já pensamos de forma racional. Então, o nosso pensamento é continuado, é contínuo. E 60 mil pensamentos por dia é um acervo respeitável. Quantas coisas inúteis nós pensamos por dia? Quantas coisas indesejáveis nós pensamos por dia? Quantos pensamentos se perdem em círculos de viciações mentais o dia inteiro? Já pararam para pensar? Cada segundo de pensamento faz parte nessa catalogação de 60 mil pensamentos por dia. Não um pensamento grandão, é um pensamento continuado, às vezes é um pensamento rápido. Então eu tenho que trabalhar bastante o meu pensamento. E esses pensamentos, sem se perder em círculos de viciações mentais, eu tenho que disciplinar-me, eu tenho que trabalhar a autodisciplina sem depressão e sem repressão. Não, eu tenho que pensar, não é assim também, né? Eu tenho que pensar coisa boa, não pode pensar coisa. Você tem que trabalhar. Quando vir um pensamento ruim, vamos transmutar o pensamento ruim. Né? Vamos fazer as transmutações. Não é reprimir também. Você vê um pensamento ruim, tu joga nos porões da sua subpersonalidade. Daqui a pouco ele volta com força. Não adianta, não é jogar para os porões. Quando vierem os pensamentos, e estão vindo o tempo todo, por que eu estou pensando assim? Faz parte da minha natureza ainda. Eu ainda tenho essas tendências. E como é que eu vou transmutar? Se eu estou pensando no mal, vou transmutar no bem. Se eu estou pensando em coisas egóicas, vou pensar em coisas mais essenciais. E é assim que aos poucos, e para isso nós temos milênios e bilênios, para ir trabalhando esse tesouro enorme, né? Esse extraordinário tesouro que ela chama de tesouro abundante de forças da nossa realidade mental, que são os nossos pensamentos. Aí ela vai dizendo, desperdiçando o tempo muitas vezes, desperdiçamos muitas vezes a oportunidade em pensamentos de lamentações, então ficamos pensando, lamentando. Nós não estamos fazendo, mas estamos pensando, lamentando, estamos nos queixando, estamos com pessimismo, estamos deteriorando as potências do pensamento, e são 60 mil pensamentos por dia. Por que eu vou deteriorar esse potencial que eu tenho em mim, que é a forma de pensar, já que eu cheguei ao estágio da razão? Já que eu consigo pensar, já não sou mais um animal, não sou mais um elefante, um cavalo, um cachorro, eu sou um ser humano. Por que não valorizar esse tesouro através de pensamentos mais bem trabalhados? Agora, se eu buscar o sensualismo, o erotismo, a pornografia, a violência, e buscar essas coisas todinhas que vão me dando informação, vão me dando base para pensamentos. Então, se eu buscar isso, eu vou ficar com pensamento nisso que eu estou buscando. Se eu faço boas leituras, se eu tenho o hábito de meditar, se eu tenho o hábito de orar, a gente pode orar todo instante da vida sem nenhum problema, porque a gente pode orar cada segundo, cada momento que eu estou pensando em Deus, nesse Deus interior, nessa coisa maravilhosa que nós temos dentro de nós também, é uma oração. A oração não é preciso blá, 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 não. A oração são os pensamentos elevados, são os pensamentos bons, são os pensamentos daqueles valores que nós estamos aprendendo com a doutrina espírita e com Jesus através do espiritismo. E agora com Joana de Ângeles também, compreendendo um pouco esses mecanismos, né? Então ela diz, não vamos desperdiçar, não vamos utilizar bem os nossos dias de pensamento.
reconhecendo a necessidade de que nós somos seres racionais. Nós não somos animais, nós não somos robôs, né? Ela usa esse termo, máquina, né? Então, evitar as viciações dando o direcionamento correto. Nós estamos dando o direcionamento correto aos nossos pensamentos? Sejamos sinceros conosco. Quase sempre não. Ou nos queixamos, ou somos pessimistas, deteriorando essa forma de pensar mais de uma forma otimista. E, enfim, mesmo com a pandemia, eu imagino quantos pensamentos negativos adensados em pessoas que não aceitaram a ideia do confinamento, né? E se rebelam contra uma situação que é mundial. É uma situação que a espiritualidade sabe o porquê disso tudo, até pensando em salvaguardar a vida do planeta. A vida do planeta, porque a Terra tem vida também. A Terra tem vitalidade, os mares têm vitalidade, os rios, os lagos, as florestas precisam viver. E nós estávamos matando. E de repente, quem sabe 5, 6, 3 meses de confinamento, respeitando a própria natureza, possamos conviver solidariamente com a beleza que a Terra nos oferece, para que nós possamos a espiritualidade, porque a Terra ela está vinculada de forma solidária a outros sistemas, né, a outros planetas do sistema solar. Temos que respeitar. Então, o meu pensamento, vivendo dessa forma, tira essa oportunidade da própria pandemia como uma oportunidade mesmo de melhorar meus pensamentos, resignar-me e orar, que é o potencial que nós temos, que é a oração, né? Que é o pensamento também elevado, para que isso seja minimizado ao máximo pela misericórdia de Deus e que saiamos daí exatamente com uma boa experiência para, repito, também respeitar o ecossistema, respeitar a natureza, respeitar tanto quanto o homem, a natureza que mantém o homem na Terra. Voltando aqui a Joana de Ângelo, se temos a capacidade de superar os pensamentos equilibrados, temos capacidade de promover um clima psicológico de saúde orgânica e de bem-estar. Há muitos anos, alguém disse que o nosso corpo será são se a nossa mente estiver sã. Mente sã em corpo são. E é o que ela está dizendo para nós aqui. Superar pensamentos equilibrados, nós promovemos um clima psíquico de saúde orgânica. Porque o físico, a saúde física, a saúde orgânica é reflexo exatamente da saúde mental, dos pensamentos, dos desejos, daquilo que nós ansiamos, da nossa vontade, dos nossos sentimentos, pensamento, sentimento, vontade, né? E aí vai. Com essa atitude mental, venceremos vários tipos de medos, inclusive. Porque tem pessoas, e talvez muito nos incluímos nisso, tem medo de ficar doente. Tem medo de ficar doente. Tem medo até de envelhecer. Tem pessoas que têm medo de envelhecer. Tem outros que já são pobres, mas tem aqueles que não são tão pobres, são remediados, têm medo de empobrecer. Ou então tem medo de morrer. São várias fobias. A pessoa vive sob fobia, consciente ou inconscientemente. Imagine você viver o tempo todo com medo de morrer, de envelhecer, com medo de ficar pobre, ou com medo disso, com isso aqui. Se nós estamos falando em autoconfiança, em autoestima, em autovalorização, eu não posso ficar com medo, com fobias. Mas a fobia é apenas reflexo dos pensamentos. Se eu tenho medo dessas coisas, porque os meus pensamentos ainda não foram superados, com atitude mental ainda não razoável, pelo menos, não de espírito superior que nós não somos. Nós somos humanos, ainda temos muita coisa a ser corrigida. Mas começar a disciplinar um pouco mais, sem pressão, mas espontaneamente, por consciência, os nossos pensamentos. Nada tem que ser sob pressão, repito. Tem que ser por consciência. Se você fizer sob pressão, tu não tem consciência. Não, eu tenho que ser bom, eu tenho que ter pensamento bom. Sai pensamento ruim, sai... vai ficar neurótico. Não é assim. O pensamento veio, como nós somos seres humanos, veio. Como é que eu vou trabalhar esse pensamento? Vamos melhorar o pensamento. Bom, eu não quero isso, eu não desejo isso, não vou alimentar isso. Aí eu vou transmutando amorosamente esses pensamentos ruins em pensamento bom. Isso dá trabalho. Eu não posso entrar em preguiça moral. A pessoa preguiçosa, cruza os braços, ela não tem jeito mesmo. Eu não tenho jeito. Meu pensamento... Se alimente de coisa melhor. Se alimente em termos de boas leituras, né? Bons espetáculos. Nós tivemos mais agora voltar à vida, aspas, normal, né? Buscar boas diversões, bons entretenimentos, saber o que você conversa, aquilo que você fala, aquilo, enfim. Nós temos que começar a ser mais seletivos, sem pressão, mas por consciência de comportamento. Se for sem consciência, não resolve. Ficar só mascarado.
A gente fica como pseudo bonzinho, pseudo humildezinho. Olha que... E só máscara, máscara. Não temos que criar máscara. Máscara é quando você vive sob pressão. Quando você espontaneamente conquista as virtudes, você não usa máscara, você é o que é naturalmente, né? Mas voltando à questão, sem esses fatores de elevação, diz Joana, nós temos que compreender que sem esses fatores de elevação, nós temos que assumir a condição essencial de divino que somos. E o que vai fazer parte da nossa vida, ou seja, aquilo que deve ser feito em relação a nós, temos que fazer o bem, sim. Por pressão, não, no limite da nossa força. Ninguém tem que fazer nada. Não adianta, não, o Evangelho manda eu fazer, o Evangelho manda nada. O Evangelho recomenda, o Evangelho convida. Porque todo evangelho que mandar fazer, que obrigar a fazer, não é evangelho. É coisa humana. O evangelho convida, é um convite. Você vai se quiser. Você tem livre-arbítrio de ir ou não ir. É uma questão de escolha, né? Então, saberá que a doença é um estado transitório. Toda doença é transitória. E nós temos que aprender a ultrapassar, mesmo que a doença esteja ou seja em condições expiatórias. Como é que eu ultrapasso uma doença em condições de expiação? A expiação é dolorosa, mas a expiação pode não ser necessariamente dolorosa. Como assim? Eu sempre explico em todas as minhas aulas que a palavra expiar vem do latim ex, você extrair, pia, pureza, ação. Ação de extrair era pureza. A pureza que você já é em essência. Vós sois Deus, não foi que nós começamos aqui com Joana de Anjos? E que nós podemos fazer o que Jesus fez e mais do que ele fez? Vamos extrair essa pureza dentro de nós. Vamos descobrir esse Deus, embora com D minúsculo, mas esse Deus que já somos em essência. É exatamente por aí que nós vamos aplicar cada vez mais esse poderoso acervo de pensamento, né? E de forma mais profunda, né? Que acaba sendo utilizado na construção da nossa plenitude. O meu pensamento vai me plenificar. Como? Selecionando os pensamentos, não reprimindo, mas selecionando. Vem um pensamento sensual, vem um pensamento de poder, de ira, de queixa, de revolta, de medo. Vamos transmutar isso devagarinho, vamos transmutando. Não é isso que eu desejo, não é isso que eu quero, né? É a questão do querer. E se eu quero, eu posso. Se eu posso, eu consigo. Se eu consigo, eu com certeza absoluta, eu vou conquistar. De qualquer maneira, eu sou capaz. E se sou capaz, o ápice do processo, eu mereço. Eu tenho que me sentir merecedor das coisas boas da vida. Eu tenho que me sentir merecedor. Embora, para ser puro e eternamente feliz, conforme a questão 115 do Livro dos Espíritos, eu vou ter que trabalhar por isso. Uns vão mais rápido, outros menos rápido, mas de qualquer maneira nós chegaremos lá. Mas eu fui criado com essa destinação, quer dizer, isso é um princípio, Deus já me criou para a felicidade. Agora, a conquista da felicidade em maior ou menor tempo, o tempo de duração para chegar à felicidade, vai depender da minha escolha. Mas eu já fui criado para isso. Eu não posso criar preguiça moral. Cruzar os braços, não, Deus me criou para ser feliz. Enquanto perdurar a minha preguiça moral, eu não serei feliz. Agora eu já posso ser feliz na terra. Preciso esperar chegar entre os anjos e ser bem-aventurado. Eu já posso viver na terra uma felicidade relativa, que é esse autoacolhimento amoroso, você se aceitar, você se autorrespeitar, você se autovalorizar. Isso é uma coisa maravilhosa, você já se gosta, você se autoestima, você cria base de autoconfiança. E você com confiança, você não teme nada. Eu cheguei a falar ontem, acho que foi ontem, hoje é quarta, foi anteontem, no Voluntário da Paz, sobre a autorrejeição. Que é exatamente o contrário. As pessoas que se autorrejeitam, ela fica o tempo todo achando que são nada, fica com baixa estima, achando que são menos que os outros, ou então com autoestima exagerada, acham que são mais do que os outros. Mas tudo por autorrejeição, né? Então nós temos que nos auto-amar, nos auto-acolher amorosamente. Afinal de contas, repito, nós merecemos a felicidade relativa, mas merecemos. Para isso, nós temos que ir construindo. Eu só serei feliz à medida em que eu trabalhar a felicidade em mim. Eu só transmito felicidade, quando digo transmitir, assim, eu irradio felicidade. Porque eu não vou conseguir dar felicidade para ninguém. Nem ninguém vai me fazer infeliz, nem eu vou fazer ninguém infeliz.
Isso é uma conquista interior. Porque tem pessoas que dizem assim, mas ele me faz muito infeliz. Não, ninguém me faz infeliz. Ele me faz muito feliz. Da mesma forma, ninguém me faz feliz. A felicidade é uma construção individual. Nós é que construímos. Nós não temos que dar poder ao que está fora de nós, aquilo que está dentro de nós. A felicidade é uma construção nossa. É uma construção diária, pela força do pensamento, pela força do sentimento, pela força da vontade. Compreendemos então que todos esses fatores de elevação, quando nós assumimos a condição de essência divina e passamos a fazer o que deve ser feito no limite das nossas forças. O que deve ser feito? O deve assim não é obrigatório não, o deve é lei do dever, conhecem? Leia lá no Evangelho segundo o Espiritismo, uma lei do dever, Erasto nos ensina. É uma lei de Deus, é o dever, eu devo fazer o bem. Eu não sou obrigado, mas é a lei do dever. Né? Eu tenho que me se submeter às leis de Deus. Isso não é uma imposição, é uma submissão. Mas eu estou me submetendo ao Senhor da vida. Eu estou me submetendo ao Senhor do universo. Eu estou me submetendo, me tornando submisso ao que me criou. Isso não me humilha, muito pelo contrário. Isso me faz com que eu possa, com muito amor nessa submissão, compreender e amar as suas leis e me submeter a elas. Porque quando me submeto às leis de Deus, evidentemente eu estou amando o próprio Criador em essência, porque foi isso que Jesus falou. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Como eu amo o meu próprio sem me amar. E como eu me amo sem entender as leis que já estão na minha consciência. A maior de todas as leis, a maior de todas elas, chama-se amor, justiça e caridade. Tudo que nós fizermos estiver dentro dos parâmetros do amor, da justiça e da caridade, nós estamos cumprindo a lei de Deus e já podemos ter contato de uma certa leveza de viver. A nossa vida se torna muito mais leve. Foi o que Jesus disse, meu fardo é leve, meu jugo é suave. Ame, você vai ver como é que a vida se torna leve. Né? Seja justo, a vida continua leve. E seja caridoso, e qual é exatamente a dimensão da caridade, conforme Jesus ensinou? É exatamente aquela, fazer aos outros aquilo que os outros façam para mim. Não é isso que ele ensinou? Exatamente isso, é fazer aos outros o que queremos que os outros nos façam. Esse é o âmbito da caridade, do justo e da justiça. Da justiça está ligado a direitos e deveres, que eu falei ainda há pouco aqui. Qual é o meu maior direito? Direito, porque eu fui criado com esse direito já, questão 115. O meu maior direito é a felicidade. Eu já fui criado para a felicidade, já tenho direito à felicidade. E qual é o meu maior dever? Erasto, voltamos a Erasto, né? Questão do dever. Eu, para ser feliz, eu tenho que cumprir os meus deveres. Então, o meu maior direito é ser feliz e o meu maior dever é ser feliz. Eu tenho o dever de ser feliz também. E assim vai, conforme nos ensinam os Espíritos através do Evangelho, segundo o Espiritismo. Nós somos espíritos imortais. As manifestações físicas, as manifestações orgânicas, as nossas manifestações mentais fazem parte daquilo que também é transitório, é impermanente, não ficam para sempre da vida material. Então não se justifica estarmos alimentando medo de doenças, medo de envelhecimento, né? Como ela fala, isso é a Joana que está falando aqui, né? E compreendermos que, no caso do envelhecimento, quando ela fala o envelhecimento não deve inspirar qualquer tipo de receio. A beleza de cada fase da nossa existência física encontra-se na atitude interior de superação dos apelos do mundo externo. Quando nós vamos envelhecendo, nós começamos exatamente, por uma atitude íntima, a superar todos os apelos da vida material, da coisa externa. O envelhecimento nos dá sabedoria, como ela fala, né? E assim nós vamos crescendo sem medo de envelhecer daqueles que conseguem envelhecer. Tem muitos jovens morrendo, muitas crianças morrendo, desencarnando, né? E perceberemos que, por exemplo, a questão do medo de empobrecer. Não quero ficar pobre, não posso ficar pobre. Estou pobre no sentido de miséria mesmo, né? Então ela lembra o seguinte, de que a verdadeira pobreza também não é a econômica, não é a falta de dinheiro. A verdadeira pobreza é a pobreza interior, daqueles que perdem os anseios de crescimento e realização interior, ou íntima. Esses são pobres, porque eles não têm sequer anseios de crescimento e realização, são vazios.
não se sentem pertencentes ao universo, embora tenham dinheiro, abarrotado de dinheiro e de, aspas, facilidades materiais. Não traz felicidade, isso é pobreza, né? E enquanto que a pobreza mesmo, a limitação econômica, ela pode ser contornável. De que forma, né? Nós temos que superar através do trabalho. O trabalho gera recursos, embora transitório, para sairmos transitoriamente também da pobreza. Mas enquanto internamente nós temos que aprimorar o sentido de vida permanente. Os pobres, os mendigos morais, perdem a razão de viver e entregam-se aos prazeres perturbadores dos gozos desgastantes ao jogo da ilusão. Então ela vai chamar de mendigos morais, pobres morais, aqueles que perdem contato com o próprio raciocínio e se entregam aos prazeres perturbadores, que o dinheiro, que o poder econômico muitas vezes leva a esses gozos desgastantes dos jogos que ela chama da ilusão. Vivem na ilusão. E para que nós possamos realmente não perder a nossa live, que faltam 7 minutos, e temos um pouquinho mais para falar, eu digo com ela o seguinte: a morte faz parte do processo existencial, diz a Joana, como forma de desenvolvimento do ser essencial que experimenta etapa a etapa novos mecanismos de elevação. Então nós estamos, queira ou não queira, nós temos que aprender com nossos erros. Quando muito podemos estacionar o nosso processo evolutivo, mas nós estamos crescendo. Isso é muito importante. Voltando à questão do envelhecimento, ela lembra: envelhecer propicia a harmonia íntima para a auto-entrega após o ciclo da existência física. O ato de aprender a amar tudo quanto se faz. Quando nós envelhecemos, e se aprendemos a amar tudo que nós fazemos, a realizar bem tudo que nós gostamos, repartir com todos as alegrias, as esperanças da vida, né, em triunfo, em glórias, isso dá significado pleno ao ser essencial, que agora pode fazer tudo quanto Jesus realizou, identificando-se com Deus minúsculo, mas que nós somos deuses. Para que eu possa encerrar aqui a nossa fala, eu encerro agradecendo a Lúcia, agradecendo aos que participaram pacientemente até agora conosco, e que eu possa ter levado alguns conteúdos de reflexões, né? E que nós possamos realmente, a partir desse alto amor, desse alto acolhimento respeitoso, dessa autovalorização, fazer com que a nossa vida se torne mais leve, não para os outros, mas nos leve para a nossa consciência. A felicidade que nós construímos para nós. Não é vender felicidade à custa da infelicidade alheia. É uma felicidade construída, possibilitando a mostrar caminhos para as pessoas também encontrarem os seus próprios caminhos de felicidade. Porque eu não vou dar felicidade para ninguém, tanto quanto ninguém vai me dar felicidade ou infelicidade. Isso é uma construção absolutamente individual. Considerando então essas nossas palavras finais, eu mais uma vez rogo a todos que nos acompanharam para que nós possamos elevar o nosso pensamento respeitosamente a Deus e agradecer a oportunidade dessas palavras, né, desses ensinamentos da Joana de Ângeles. Eu repito para quem não estava no início, a obra que eu li, que eu falei com vocês, é essa obra, não sei se está dando para ver, Desafios e Soluções, Vida, Desafios e Soluções, de Joana de Ângeles. É um bom livro, está hoje, aliás, toda a série dela, nós são 18, eu estou com 17 ali, são 16 obras na realidade. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus. Acompanhe-me em pensamento. Lembre do pensamento. 60 mil pensamentos por dia. Vamos dar um espaço para um pensamento de uma oração, pelo menos, né? Senhor Jesus, queremos agradecer a oportunidade de podermos expor, de podermos informar, repassar informações com o qual temos aprendido com a nossa irmã Joana de Ângeles. Que o grupo do Irmã Celina, cada vez mais fortalecido, cada um deles encontra esse caminho seguro de autorrealização e que toda a diretoria, todos os trabalhadores e todos os frequentadores encontrem em si mesmo os motivos de construírem a própria felicidade, a própria paz por autorrealização através dos pensamentos mais bem elaborados. Que Jesus nos abençoe e abençoe a todos e a família de todos. Uma boa noite. Eu vou encerrar, ok? Peço licença. E vou gravar aqui.